Boa noite, gente, tudo bem? Nosso encontro hoje vai ter um convidado especial. Vamos esperá-lo entrar e aí a gente convida ele para ingressar na conversa conosco e aí a gente já começa, enfim, a falar do tema que a gente pensou para hoje. Tá entrando. Opa! Oi, Olá! boa noite. Boa noite! Como Seja estão? bem-vindo, tudo bem? Tudo bem Deixa. contigo? Tudo ótimo, deixa eu te apresentar. Então, bom, gente, boa noite, né? Meu nome é Camila Baldini, sou psicóloga do NAP. E hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, que é o Patrick Dartora, que vai conversar conosco. Então, aceitou esse convite de conversar conosco a respeito dos desafios, enfim, da pandemia, para as relações familiares, né, de uma maneira geral, mas especificamente das relações conjugais, né? O Patrick Assim, tá. o Hã? assunto de hoje é sobre finanças, aplicações no mercado financeiro. Se é sobre conjugação, se é sobre assuntos familiares, só um pouquinho, peraí, deixa eu me mocosear aqui, né? Enquanto a Te gente vai esconder, falar, né, Patrick? vai expor toda a situação, mentira. Vamos sim falar hoje um pouquinho, né, sobre relacionamento, sobre relação aí. E sou um contador, né, mas né, mais acostumado aí com relacionamentos com números, né? Mas também, Isso. eu vou tentar dar aí uma conversa com a Camila e tentar trazer algumas coisas, né? Vamos ver se a gente consegue gerar um papo legal aí e algumas coisas legais aí para Tenho vocês também. certeza que vai ser, já está sendo. É isso que eu ia comentar com vocês. O Patrick, ele é contador, né? Então é uma pessoa que tem uma perspectiva bastante diferente, né? Inclusive diante dos fenômenos, que nem tu mesmo disseste, né, Patrick? Uma experiência mais ampla, digamos assim, com o mundo dos números. Né? E aí, bom, se tu quiser começar a contar pra gente um pouco, assim, como é que tu tá te vendo nesse momento de pandemia, como é que tá sendo pra ti profissionalmente e, claro, pessoalmente, na tua questão, enfim, da tua conjugalidade. O que acontece, né, gente? Março chegou, né? Então, coronavírus, the shit real, né? E aí a gente está aí hoje para ter uma noção, né? Então, deixa eu tentar me familiarizar melhor com vocês, né? Então, eu sou contador, sou perito contador, sou sócio fundador da Sexta Corp, né? E hoje aí a gente estava no mundo normal, né? Que a gente hoje não sabe mais o que é normalidade, mas estávamos trabalhando normal até março, e de março até hoje estamos em home office. Como todo mundo, eu acho que sofreu com a questão do home office, né? A gente também, eu principalmente não fiquei com trás, né? Porque o home office chegou e chegou com tudo. As primeiras semanas foram terríveis a questão de adaptação. Hoje a gente já está bem melhor, tem um espaço mais acomodado, né? Mas enfim, é difícil, né? As situações de home office não são fáceis, né? Mas a gente está tentando se adequar e principalmente, né? Cuidar de si próprio e da sua saúde, né? Acho que hoje o isolamento está trazendo bons resultados e isso é um fator importante, né? A gente, antes de se queixar do home office, antes de qualquer outra situação, a gente tem que estar ciente, né, que hoje a gente está com uma contenção um pouco, claro, a curva está subindo, mas a gente está com uma contenção, né, de números de casos bem menores devido, né, a todo esse preparo em relação a home office, a isolamento e a distanciamento, né? Obviamente, né, temos as questões que o que acontece quando a gente está em home office, né? Em isolamento, a gente tem que ficar mais tempo com o seu parceiro, né? E isso acontece, né? Então, assim, hoje a gente está vendo, a gente até brinca, né? Algumas situações. Ontem, eu estava vendo uma reportagem junto com o Anderson, que essa pandemia fez com que o número de divórcios, pedidos de divórcio aumentasse, né? Aumentasse muito. Uhum. Uma coisa, você está em conjunto, né? Você está vivendo junto e tudo mais, mas às 7 horas você sai para ir para o seu trabalho, né? Você fica olhando mais pessoas, você conversa com outras pessoas, você interage com outras pessoas durante o seu dia.
Você E ocupa aí, outros espaços, né, Patrick? Fisicamente, literalmente, né? Uhum. exatamente, não tem esse contato diário, ou melhor, esse contato segunda a segundo, né? Uhum. Então, é diferente, as coisas são diferentes. E você chega em casa, tem essas questões, né? Se abre com o seu parceiro, você tem a questão de troca, vai existir alguma coisa, então, mas você já está com o seu dia, né? Cheio, completo, com novidades. Outra coisa é que, assim, essa pandemia nos pegou, né, na situação em que você está em casa 24 horas por dia, né? E isso acaba fazendo o quê? Acaba te estreitando relacionamentos e também a questão de, bom, você tá ali, você tá vivenciando segundo a segundo com a pessoa que você tá, e a coisa tá, tipo assim, então cada pequena, e não só isso, você tá também num momento de desgaste pessoal Uhum. seu. Com cada segundo, cada situação que você tá fazendo ali, tá te gerando também um estresse, né? E isso Uhum. para tentar em outra pessoa, qual é a outra pessoa possível, a não ser o WhatsApp, né? Uhum. Então, assim, é complicado, situações são complicadas, mas né, a gente está, acho que a questão toda é você ter um pouco de cuidado e zelo, né? E respeito com o próximo. Eu achei muito bacana isso que tu trouxe, né, Patrick? Essa perspectiva de que existia um outro espaço com outras pessoas e com outras possibilidades, e o quanto isso faz bem para o sujeito, né? Inclusive para a conjugalidade onde o sujeito vai estar inserido. Né? Porque isso também é qualidade. O tempo que tu tá com o teu parceiro vai ser um tempo de qualidade, porque ele vai ser restrito, porque vai ser menor, porque tu também vai estar mais disposto a aproveitar, né? Melhor esse momento. Quando a gente tem essa mistura, e isso é uma coisa super importante que eu escuto bastante, assim, essa mistura do que é do público no privado, do trabalho dentro da nossa casa, da família no meio do trabalho, né? De um trabalho com outro trabalho, né? Porque tu tá trabalhando, mas né, o teu companheiro, o teu marido também tá. E aí, como é que vocês têm conseguido lidar com esse espaço, com essa mistura? Enfim, com essa questão. Primeiramente, uma coisa que você falou é muito legal, né? Tipo, o tempo em que você está, né, com o seu companheiro, né, com o seu parceiro. Uma coisa é você ter, né, como a gente conversou anteriormente, né? Uma coisa é tu estar ali, chegou em casa, né? Então tu estar compartilhando momentos mais restritos, né? Então, geralmente aquele momento mais feliz, né? Ou assim, tá cansado, mas tipo, tu tem uma restrição, tu te estressou no trabalho, mas o estresse foi no trabalho, né? Tu explodiu, enfim, qualquer coisa que aconteceu teve naquele momento. Então, quando tu já tá, né, quando tu chegou em casa, quando voltou para casa, é outra situação. Tu, na verdade, tu já tá mais no status de desabafar, né? A pessoa que tá ali já não pegou a maré, né? Toda a tempestade. Então, assim, outra coisa é o home office, né? Tu tá te estressando e a pessoa tá em conjunto, então daqui a pouco ela leva a paulada também, né? E isso é uma coisa muito importante. Bom, primeiramente, né? Na verdade está sendo um aprendizado, né? E está sendo um intensivão, né? Porque assim, a Uhum. gente decidiu juntos há pouco tempo, antes da pandemia. Então a gente começou a pandemia morando juntos. E aí numa situação totalmente, né, tipo, intensivão mesmo, porque tu tá ali, mas assim, tu tá geralmente naqueles momentos felizes e tristes, né? E a gente está conseguindo mais aqui, a gente até conversa assim, né? A gente está conseguindo separar mais porque assim, a gente tem aqui dois quartos, né? Então um quarto é o meu escritório, né? Então ali eu entro, fecho a porta, um pouquinho, foco geral. E o outro que é o escritório aqui, o nicho aqui do Anderson, né? Então ele também ele entra para cá, fica o dia todo. Então, literalmente, isso acaba não atrapalhando muito a nossa rotina, porque a gente acorda de manhã, vai, né, fazer os trabalhos separados, e aí acaba se vendo só à noite. Então, a nossa rotina, claro, tem aquela pausa no meio-dia e tudo mais, né, mas assim, a nossa rotina acabou não se desgastando tanto, né, ficando tão massiva como a de algumas pessoas que acabam tendo que trabalhar no mesmo ambiente. Então, isso é um ponto muito importante, né, ter o seu ambiente, ter o seu cantinho, porque apesar de estar
né, dividindo a sua vida com alguém, né, é importante tu ter o teu espaço, tu ter a tua, né, o teu momento consigo, entendeu? E isso Uhum. é algo que acaba acontecendo. É óbvio, tem lá seus prós e contras, e também tem, né, como é que a gente diz, as discussões, né, As o, adversidades. as Uhum. adversidades, aquelas coisinhas Uhum. básicas. Tá? Vou abrir aqui, como eu disse assim, eu vou expor, né? Porque a gente vai expor, a gente vai expor, né? Vide esse cenário aqui, né? Porque esse cenário aqui foi só conquistado, tá? Através de uma ameaça. Porque um dia estava tendo uma live aí do NAP e eu entrei na live, tava o senhor Anderson num fundo branco que tinha uma massinha corrida aqui, que foi até o mesmo fundo que entrou agora, né? Uma massinha corrida. E eu olhei aquilo e disse assim: não, mas não pode ser. Esperei terminar, né? A live. Peguei e falei com ele assim: o negócio é o seguinte, a próxima vez que tiver aquele fundo ali, eu vou entrar na live e comentar: sai daí agora! Aí não é lugar pra live. Não faça isso. Vamos lá, vamos comprar um papel de parede e fazer alguma coisa. Eis que surgiu esse cenário aqui bonito, entendeu? Mas Lindo, muito obrigada. O público agradece. foi só depois de muita ameaça, entendeu? Ameaça com comentários em live. De Mas, exposição. Não, mas eu acho super legal isso que tu traz, né, Patrick? Porque a ideia do humor e a ideia de poder também enfrentar e trazer o toques de humor, isso é muito saudável e isso faz muito bem. Tu disseste, né, que vocês decidiram morar juntos antes da pandemia. E bom, isso é um passo numa relação super importante, assim, né? E aí, bom, naturalmente, alguns ajustes já vão precisar ser feitos em função dessa decisão, enfim, dessa escolha. Lidar com isso nesse momento de super adversidade, acho que é realmente um desafio com um peso a mais, assim, né? Ao mesmo tempo, tu fala de uma rotina de organização e eu me lembrei que grande parte, enfim, do público, né, que nos assiste, que a gente tenta chegar, são estudantes. E os estudantes da UFSP agora, no dia 13 de agosto, retornam, enfim, as suas aulas na modalidade EAD. Né? O que já vai por si só produzir a necessidade de uma organização na rotina, seja para assistir a aula no momento em que está acontecendo, seja para assistir um pouquinho depois, seja para produzir um espaço individual que talvez até então não tenha sido possível, ou até não tenha tido necessidade de ser organizado. Então eu acho que quando tu traz a importância da rotina, inclusive para a saúde do relacionamento, enfim, nesse caso conjugal, familiar, eu acho que isso também se aproxima muito desse horizonte, né, que agora no dia 3 vai chegar, assim. Mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, pra gente ir pensando juntos. Como é que, tu falaste em adversidades, né, da relação. E sim, elas acontecem, né? E a ideia não é que elas não aconteçam, muito antes pelo contrário. A relação conjugal tem adversidades. Como é que hoje vocês estão conseguindo dar conta, assim, disso que às vezes não fica bom, disso que às vezes, né, fica desse quadrado? na verdade, eu ouvi agora um comentário aqui de um KKK, do Anderson, né? Eu só queria deixar registrado que tem outra ali para lavar, tá? Mentira. Não, tem sim, mas não é para ele lavar. Essa parte é minha. Então, o que Aham. acontece? Tudo, na verdade, assim, o relacionamento, ele acaba sendo também um pouco uma questão de cumplicidade, né? Mas também uma questão de organização, né? Então, assim, adversidades que a gente encontra, né? A gente tenta, porque assim, o segredo é tu achar uma pessoa que seja semelhante a ti ou que tenha a mesma funcionalidade que tu tenha, né? Então, assim, o que acontece? Qualquer coisa que esteja incomodando, né? Geralmente, né? O que a gente tenta fazer é, bom, sentar e conversar. Bah, isso aqui não tá legal, né? O que a gente pode fazer para melhorar, né? E tudo mais. Óbvio que tem dias que eu tô em reunião e o seu Anderson tá ali gritando nas reuniões do NAP. Isso não é adversidade, isso é uma brincadeira, só fazendo um contraste. Mas as adversidades maiores que a gente acho que se encontra hoje, assim,
tanto eu quanto eles, tipo, né, a gente tinha nossos espaços, né? Nós tínhamos espaços separados. A gente estava acostumado, né, a viver consigo mesmo, assim, né, solitário, né, lobo solitário. Uhum. No momento que tu junta duas pessoas, por mais semelhantes que sejam, né, que tem algumas peculiaridades, né, do tipo, Anderson detesta lavar louça, eu adoro a minha terapia lavar louça, né? Então, tipo assim, por mais que existam semelhanças, sempre vai ter algum tipo de adversidade, alguma coisa em que, né, um jeito que se fala, algo peculiar, uma pontualidade. Então, assim, a melhor situação, e isso é uma coisa, uma métrica que eu sempre falo, é conversa, né? Uhum. Contar e conversar. Ah, olha só, isso não tá não tá legal, não tá incomodando. Quase sempre é uma pegadinha, né? É banal estar fazendo algum tipo de piada, então já não tá nem funcionando. Inclusive, eu tenho que começar a trocar minha tática, né? Mas Já não assusta mais ele já não fica mais assustado. já não custa mais, né? Tipo assim, eu já começo assim, olha só, tem que conversar uma coisa séria. Essa coisa já começa a rir, né? Básico, né? De começar uma coisa séria contigo, né? E ele já começa assim, o que que é? Já não funciona mais, sabe? Tá, é sério mesmo, tem que levantar e prestar atenção ou tu só vai falar abobrinha, né? Então, tipo assim, é bem a questão de conversar, sabe? De ter um canal de comunicação aberto e saber também respeitar a comunicação do outro. Por exemplo, né? Eu tenho um problema muito grave que eu preciso contextualizar. Tudo que eu, Uhum. tudo que eu falo, eu tenho que contextualizar. É um problema gravíssimo. Porque daí o que acontece? Anderson, né? Nasceu de 7 meses, é precoce, né? O que acontece? Eu vou conversar uma coisa para ele, ele me perguntou uma coisa, eu já começa a trazer lá 1500 Guaraná de rolha, tá? Para contextualizar e chegar no assunto. E daí, Uhum. tá, não foi isso que eu perguntei. Como é que é? Calma, deixa eu contextualizar. Então, tu ter esse respeito de entender como é a funcionalidade do teu companheiro, mas também ter o respeito mútuo de, ok, ele não fez isso para me agredir ou para me atacar. Né? Então, tipo assim, tá, olha só, deixa eu terminar, né? Deixa eu contextualizar, tu sabe que eu sou assim, então deixa eu contextualizar. Uhum. Depois Uhum. eu vou fazer a resposta, depois eu vou chegar onde. Isso. Né? Então, Super, ter super. Desculpa. Perdão. é Continua. uma Não, é questão. super relevante isso, né, Patrick? A diferença da comunicação, a diferença de se expressar que os sujeitos têm e que muitas vezes fazem eco e dificultam a comunicação, porque é isso, né? Enquanto uma pessoa tem super facilidade de falar, outra pessoa tem mais dificuldade. Enquanto uma pessoa fala trazendo vários elementos, vários exemplos, outra é mais, né, coesa, mais diretiva. E não existe certo e errado, principalmente quando a gente está falando a respeito de relações familiares, né, relações conjugais. Então, assim, poder entender que aquela pessoa que está ali do lado é um objeto de muito amor e de muito carinho, mas que ela é diferente, né? E aí, bom, algumas arestas vão precisar ser aparadas para que essa comunicação possa acontecer. Quando a gente fala de resolução de conflito e tu fala em diálogo, eu digo, eu fico pensando assim, rico, né? Riqueza. Isso é super importante. Né? Dialogar, falar, trocar, cada um do seu jeito, cada um podendo se ouvir. Às vezes não fica muito claro. E aí, bom poder dizer, não, não tá claro. Fiquei em dúvida. Penso diferente. Porque muitas vezes as pessoas desinvestem do diálogo, porque no final não vai ter um acordo. Então, assim, eu penso diferente do Patrick, eu não vou conversar e discutir sobre isso com ele, porque o final da conversa eu não vou conseguir fazê-lo concordar comigo. Também porque o diálogo não precisa ter como objetivo a concordância final, mas a comunicação de como um pensa, de como o outro pensa, poder deixar participar o outro nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. E isso é uma coisa que na conjugalidade às vezes fica inclusive difícil, né? Por causa do dia a dia, por causa da rotina, mas que sim, é sem dúvida muito importante. E é uma coisa muito relevante, né? Diálogo, história não é nada. Então, o diálogo ele tem que ter como base o respeito, né? E a compreensão. Porque nem sempre eu vou, né? Vamos dialogar, né? Mas se eu não tiver o respeito para com aquele posicionamento,
aquela opinião, né? E isso não vai dar, não vai, o diálogo vai se perder, vai acabar criando um atrito, né? Então, mais do que o diálogo, eu digo que é o respeito e a compreensão, né? Porque a gente pode chegar no Camila, né? Tu não pode ser gremista, tu tem que ser colorada. Tá, mas tu é gremista, né? Tu é gremista, né? Tu é Não, tô gremista. colorado. Que bom, que bom, que bom. Não, mas vamos supor no imaginário, né? Esse imaginário não existe, mas tudo bem. Né? Tipo, Camila, tu não pode ser gremista, tu tem que ser colorada. Não, tu é colorada. Tu não pode ser colorada, tem que ser gremista, né? Tipo, se eu não respeitar o teu posicionamento, se eu não respeitar em tentar a compreensão, né? Tipo assim, ok, ela tem o posicionamento dela, ela tem a opinião dela em relação a isso. Então, né? Tipo assim, tenho a minha opinião, a gente diverge, mas a gente precisa encontrar um meio termo. Então, assim, no momento do jogo, tu vai botar tua camiseta, eu vou botar a minha camiseta, vamos torcer juntos sem se chacotear, ou sendo saudável. Então, o Uhum. relacionamento é isso, né? É tu conseguir manter um diálogo com muito respeito e muita compreensão, né? Porque tu tem que ter essa compreensão em relação à opinião do outro, em relação ao jeito do outro, né? Ah, mas não é esse jeito que eu gostaria, não é assim que eu imaginei que eu Uhum. imaginei reagir. Bom, é um ser humano, né? Então, assim, primeiramente, vamos ver o que eu espero. Eu tenho que fazer a tua autorreflexão também. Por que eu espero, né, que, tipo assim, que a louça esteja lavada? Ah, mas eu pedi, né? Isso é uma coisa que vem de dentro de mim, que eu almejo isso e eu quero que isso fique Uhum. intrínseco nas minhas entrelinhas. Tá, bom, o diálogo é importante para que isso fique claro, mas também o respeito de saber. Eu não gosto de lavar louça, né? Pô, não gosto de lavar louça, a gente já alugou, não gosto de lavar louça. Vamos fazer um meio campo, então, tipo assim, tá, eu lavo a louça e tu lava a roupa. Pode ser? Pode ser, fechou. Beleza, entendeu? Então, assim, Negociações. negociações. Porque relacionamento nada mais é do que uma companhia SA de capital fechado, tudo bem, tá? Vamos fechar esse capital, ok, tudo bem, tem capital aberto, a Tem gente sabe. capital aberto, exato. Tudo bem. A gente sabe. Vamos tentar manter os Anderson fechado aqui, né, Camila? Porque a Camila também tem um Anderson, Eu né? também tenho o Anderson, é. Uhum. Bem fechado, capital. Isso aí. Mas é isso, né? É Tipo, negociação. Uhum. é E a negociação. negociação, quando a gente pensa em relacionamento conjugal, a negociação também aparece como uma alternativa de resolução de conflitos, que é, enfim, pode ser super saudável, né? Porque é exatamente isso. Se o Anderson não gosta de lavar louça, é bom, mas ele gosta ou não se importa tanto de arrumar o quarto, enfim, que as coisas também possam ir transitando, claro, entendendo que o ambiente da casa é o ambiente de todo mundo, né? A responsabilidade de cuidar da casa é de quem mora na casa. Né? Então, assim, mas claro que isso pode ser vivo no sentido de movimento. Né? Então, assim, faz 5 anos que a gente é casada, e há 5 anos eu lavo a louça, e agora eu queria dar um tempo. O que tu acha de a partir de agora tu assume e eu começo a ir mais no mercado? Não sei, mas passando pela questão da negociação, né? E tu trouxeste uma coisa, Patrick, que também é super relevante, que eu acho que vale a pena a gente evidenciar, que muitas vezes é um super motivo de conflito conjugal, que é a ideia de que o outro me conhece. Então, que efetivamente conhece, né? Porque a gente mora junto. Então, por isso, ele sabe o porquê que eu tô brava. Né? Ah, Ele sabe o que tem na minha cabeça. Então, assim, o que aconteceu contigo? Por que tu tá com essa cara fechada? Tu sabe o que tu fez. Né? Tu lembra o que tu fez, aquilo que eu odeio, enfim. E não, né? Apesar de um casamento de 30, 40, 50 anos, são duas pessoas diferentes. Existem duas cabeças diferentes. Né? E por mais que as pessoas se conheçam e até possam ter uma ideia e imaginar, elas também podem não imaginar. E nós temos o compromisso com a conjugalidade, com o parceiro, de informar. Então, assim, agora eu vou te dizer por que eu tô braba, né? Senta aí e escuta, né? Porque aí eu posso cobrar algo diante disso. Agora, fechar a cara, ou ficar braba, ou levar a um conflito, considerando que o outro sabe o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que quer que aconteceu que eu não gostei, isso é receita pra dar errado, né?
E não só isso, né? Acho que não só a receita para dar errado. Não te traz benefício algum. Porque pensa, né? É uma coisa, é óbvio, a gente sabe, né? O Anderson é psicólogo, né? Psicólogo aí do nada. Então, assim, eu sou contador. O meu chão são os números, né? Agora a gente tem a terapia de esquemas, né? Que é da psicologia. Para eu decorar os esquemas, eu decoro por número, né? Então, assim, a gente sabe que existem os esquemas na vida da gente. Hoje eu estou falando mais um pouquinho sobre isso. Mas, assim, vamos pensar que, mas fez tal situação, né? Fez isso, falou alguma coisa que foi áspero. Sim, a situação que for, né? Tipo, não, ele sabe que fez isso, né? Isso não foi legal, tipo assim, me chateei, fiquei bravo, enfim, qualquer coisa do gênero. Se isso não ficar transparente, né? Se isso não ficar claro dentro de uma comunicação, se eu só esperar, né? Do tipo, não, vai se dar conta, vai saber. Quem que está em sofrimento? Ele ou eu? Eu. Uhum. Então, assim, quem que tem sofrimento é o indivíduo que está sentindo isso. E quem precisa comunicar ao próximo é esse indivíduo, né? Então, assim, se eu não comunicar o que eu não gostei, o que me afetou, eu não vou ter uma resolução para mim mesmo. Então, assim, do que adianta não ter uma comunicação clara, esperar que a outra pessoa entenda, né, o motivo do porquê eu estou chateado, o motivo do porquê eu estou cabisbaixo, qualquer seja a situação. Se envolve uma outra pessoa, se não é algo, né, particular, porque pode ser algo particular da gente, Uhum. Uhum. qualquer coisa do gênero. Mas se envolve uma outra pessoa, essa outra pessoa tem que ser comentada, né? Tem que ser comentada de uma forma simples, com respeito, né? E bem clara, porque senão não vai funcionar e quem continua em sofrimento é tu. Né? A pessoa, o portador dessa situação continua em sofrimento. Então, né, não adianta em nada se tu não fizesse, tu deixar isso para ti, tentar moer, enfim. A Uhum. gente E vai, não. É. a gente resbala e faz isso de vez em quando, enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu, você, qualquer um faz. Óbvio, né, que numa relação saudável a gente tenta eliminar o máximo disso, né, tentar fazer com que as situações fiquem claras, né, até porque, assim, eu hoje estou operando de um jeito, amanhã, né, como qualquer ser humano, amanhã a gente pode mudar de ideia, amanhã a gente pode mudar o seu modo de ver aquela situação em que, né, tipo assim, eu gosto de, né, vamos pro operacional, né, eu gosto de lavar a louça desse jeito, né, ou eu gosto de guardar papel desse jeito, ou eu gosto que falem comigo num tom mais baixo, né, e isso pode inverter, a gente pode mudar a nossa Uhum. vida, né? E a outra pessoa vai estar, às vezes, nesse contexto de, tipo assim, me ama, me conhece, então sabe como eu gosto. Então, nesse contexto, ela vai estar, né? Tu é um ser humano que está sempre em mutação. Né? No momento em que daqui a pouco a pessoa que está contigo está olhando e está, né, se adaptando a uma situação, porque também é uma relação, é uma questão de adaptabilidade, né? A gente se adapta aos costumes, ao jeito, né? Ao pensar de cada indivíduo. Mas, assim, tu mesmo depois pode estar se desconectando, né? Ou enfim, está se modificando o teu jeito de pensar que a outra pessoa vai ficar para trás. Então, assim, tu tem que comunicar, né, também, tipo, olha, antes eu pensava isso, antes a Camila era gremista, agora ela veio pro lado bom, ela é colorada, entendeu? Ela pode, entendeu? Ela pode mudar, mas ela tem que comunicar É. o Anderson vai dar uma camiseta para ela, Uhum. né, autografada do Grêmio, tipo, não vai dar, né? Não vai dar, né? Ele vai ficar super chateado, né? Porque eu não vou usar, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né, Patrick? Quando a gente fala do estudo, por exemplo, da língua, né? Vamos estudar o português. A língua é viva. Exatamente porque ela está transitando em sujeitos, e os sujeitos estão podendo se transformar a todo momento. E a relação conjugal também é, né? É uma relação viva. E ela tem que estar podendo se modificar. Quanto mais uma relação conjugal for rígida, mais difícil, maior a probabilidade de ela não conseguir sobreviver.
né, com as adversidades que vão acontecendo. E não é porque a relação era ruim, mas é porque talvez tenha tido dificuldades de ir podendo acompanhar a mudança e o movimento dos sujeitos que constituem aquela relação, né? Então, é uma relação que é feita de um. Não, é feita de dois ou mais, né? Se for SA fechada, é dois. Se for SA aberta, é mais. Então, assim, é importante que exista um momento, né? O casal, essa identidade enquanto casal. Mas isso também só é possível quando existe o individual e essa constituição individual, né? Duas pessoas que têm um momento e que constroem algo juntos. Não uma mistura onde acaba que não sabemos onde começa um, onde termina o outro. E aí o sujeito muito mais, na verdade, se perde do que propriamente cresce, né? E ajuda também a relação a crescer, né? Eu fiquei pensando quando tu trouxeste sobre, somos sujeitos, né, normais, isso também acontece conosco. Acontece, né? E a ideia não é que não aconteça. A qualidade de uma relação conjugal mora, né, exatamente no lugar e na possibilidade da gente estar podendo se pensar nesta relação o tempo todo. É pensar a relação e se pensar na relação. Então, muitas vezes, tu disseste de acabar descontando no parceiro o estresse. E nesse momento, ou é o parceiro ou é o parceiro, né? Eu ainda tinha uma plantinha, contei semana passada, minha plantinha morreu. Então, assim, ou é o parceiro ou é o parceiro. E aí poder questionar, é com ele, né? Essa chateação é dele, é com ele, foi ele que fez alguma coisa. É chateação ou é só cansaço? Né? É cansaço ou é tristeza? Bom, e aí poder ir se identificando. Não, é com ele sim. Pensei bem, refleti, é com ele. Né? Então, assim, poder se questionar e não aceitar esses processos dados e prontos. É isso, é fechado, e é assim. Né? Faz sentido isso pra ti, Patrick? Faz muito sentido. Até, e isso tudo, né? Não só a questão de a autorreflexão, né? Da gente conseguir parar no seu momento e pensar, como tu falou, né? Tipo, o que é que eu estou sentindo, né? Por quem eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, né? Qual foi a situação que resultou isso? Mas a gente, dentro desse contexto também de autorreflexão, né? A gente precisa também sempre voltar lá no início, né, o que a gente falou, a compreensão e o respeito, né? Porque assim, e não só isso, o se posicionar em relação ao próximo, né? Pensar para si como se fosse o próximo. Pá, se fosse eu, né, no lugar, eu gostaria que tivessem falado assim comigo. Eu tô aqui, tô me dispondo a ajudar ou não, enfim, né? Mas assim, tô aqui, tô disposto a ajudar, tô disponível, né? E aí, poxa, tá descontando em mim algo que não é ou que é, enfim, né? Mas assim, como tá sendo esse desconto? Como é que tá sendo essa, né? Como é que tá sendo se vamos supor assim, esse ventil onde está saindo, que óbvio todos nós estamos, né, no momento em que a gente já está aí há mais de 4 meses, né, quem está conseguindo, ao menos, né, com o distanciamento social, não vendo seus amigos, não vendo muitas vezes seus familiares, né, por conta de tentar conter, de também não, né, tá se expondo ao vírus, enfim. Mas, assim, em meio a tudo isso, é óbvio, a gente precisa de uma válvula de escape, né? Às vezes pode ser o sextou, né? Que o sextou é tipo assim, vai ter pizza, né? 2 quilos a mais na pandemia, 2 quilos a mais na pandemia, mas vai ter pizza? Vai ter pizza, entendeu? Então, assim, essas válvulas de escape que são boas, né? Elas também têm que ser medidas. Assim como para essas válvulas de escape que não são tão boas, né? Do tipo, poxa, eu tô estressado, eu tô, né? Hoje não foi um dia legal, e ser áspero ou ser, enfim, não colocar, né, as palavras, tipo assim, ai, me deixa, eu não quero conversar e tal. Tipo, tem jeito de falar isso, né? Poxa, tu tá com a outra pessoa, às vezes está querendo te ajudar, né? Então, deixar ser ajudado, Uhum. ter a compreensão de que sim, aquela pessoa está ali, ela tem sentimento, então, mas neste momento você esteja machucado, seja por conta de uma ação desta, né, do teu parceiro, seja por conta de N fatores que estão na nossa volta, ou, né, muito mais potencializados, isso não te dá o direito de machucar. Por você estar machucado, não te dá o direito de machucar o próximo que tá ali, está tentando te ajudar e também está com seus problemas, né? Com as suas adversidades do dia. Então, Uhum. tudo a
a gente retorna às primeiras palavras, né? Que é respeito, compreensão, né? Que é a base, é os alicerces, assim, de não só de um relacionamento conjugal, mas de qualquer outro, né? Seja com um amigo, seja com um familiar, qualquer tipo de relacionamento, a gente precisa do respeito e da compreensão. Porque se a gente não respeitar, como vai ser respeitado? E se a gente não compreender, como vai ser compreendido, né? Como é que vai querer buscar compreensão? Então, isso são coisas, são parâmetros, né? São bases muito importantes, né? No cotidiano da gente, né? De estarmos sempre em busca, né, Patrick? Assim, são tentativas e exercícios diários. Às vezes eu digo assim, bom, as pessoas vão na academia para fortalecer os músculos, né? Bom, existem exercícios que a gente tem que fazer diariamente, também emocionalmente, também cognitivamente, para poder ficar mais forte. Quando a gente vê, a gente já está fazendo naturalmente, né? Quer se colocar no lugar do outro, quer poder pensar, quer poder trazer esse contraponto. Talvez no início seja mais difícil, seja mais custoso, mas bom, nem por isso é menos importante, né? E o. Inclusive, o feed do NAP aí, ó, se você arrastar para cima, tá cheio de exercícios aí de repetição para você que é do ouvinte que está aqui nos escutando, poder também treinar, né, o seu acalmar, brincadeira da parte, mas sim o feed do NAP aí tá cheio de conteúdo bem bacana para que você possa também, né, de poder ter o seu momento, né? Parar, respirar e também tentar entender o quão confusa a situação está, pode estar dentro da sua cabeça. Né? Tipo assim, como a gente falou também anteriormente, né? Os alunos, principalmente, que vão começar agora uma nova experiência, porque até então a universidade, né? A UFSPA era só presencial, eu acho, né? Acho que até tinham algumas cadeiras que tinham pedaços, né? Uma porcentagem EAD. Mas, enfim, a grande maioria dos alunos teve, ao longo da vida toda também, né, Patrick, só encontros com essa forma de estudo. Porque, na verdade, é o meio onde todos estávamos imersos, assim, né? A tecnologia do EAD é algo que vem, enfim, recente, né? É relativamente recente. Sim, então, assim, vai ser um grande desafio, eu acho, né? Como foi para nós, assim, ao menos para mim, enquanto profissional, também tinha uma mentalidade eu tinha uma situação muito forte na minha cabeça, que era, se eu preciso trabalhar, eu tenho que estar no escritório. Sair do escritório, eu cheguei em casa, é para não fazer nada, é para sentar no sofá, jogar, né, pegar o controle e jogar o videogame. Aliás, estão jogando um joguinho maravilhoso, depois eu dou a dica para você. Mas assim, sentar e tipo não fazer nada, né? O nosso espaço o nosso espaço vazio, assim, o não fazer nada. E aí a gente se pega, né, no mesmo espaço em que você determina, em que ao menos, né, a minha determinação foi estar aqui para não fazer nada. Bom, agora eu tenho que estar aqui para trabalhar. E aí não pode ter aquela mosquinha, né, que vai passar assim, oh, eu tenho que ler aqui, né? Mas oh, olha a mosquinha passando, onde é que ela vai, né? Então, ter esta situação, né, te propor a isso, acaba demandando uma questão muito de organização, né, mas também isso vai, né, é natural tu acabar entrando em um certo sofrimento por conta disso, e aí nada melhor do que, né, ter alguns exercícios aí, que afinal de contas o pessoal do NAP está assim, de parabéns, eu acompanho e fico olhando lá os exercícios ali de respiração para a gente poder também, né, acalmar o nosso ser ali e poder, olha, tá, é um momento, a gente vai passar, mas assim, vamos ter que nos adaptar a isso, como numa Uhum. relação. Vai ter aquele momento Uhum. de tentar assim, ah, eu só queria estar sozinho hoje, né? Meu day off. Não tem como ter day off, né, hoje em dia, né? Tipo, olha, hoje eu vou ficar fora. Não, não tem como ficar fora. Então, Tá assim, dentro o tempo todo, né, Patrick? exatamente. Então, assim, ó, o day off é ou tu te tranca num banheiro, que não vai dar muito certo se você só tem um banheiro na sua casa, né? Porque o seu parceiro vai ter que utilizar uma hora, né? Então você vai ter que passar. Então não tem day off. Então, assim, tu conseguir, né, tipo, trabalhar esse sentimento, ah, hoje tudo que eu queria era estar sozinho. Tá, mas você se propôs, ok, você tem direito a estar sozinho. Mas você se propôs a dividir a sua vida com alguém. Então, vamos tentar trabalhar, vamos tentar fazer um exercício para e eu quero estar sozinho. Será que o meu parceiro não consegue, talvez, me auxiliar nesse processo de por que eu quero estar sozinho? É algo relacionado? Não é algo relacionado? A gente pode tentar juntos construir uma resolução para essa situação?
né? Então, isso Uhum. em qualquer outra situação, né? Tanto no trabalho quanto nos estudos, né? E E poder aí, trazer para o diálogo também, né, Patrick? Assim, olha, realmente hoje tô passando por um dia que não tá muito bom, eu vou ficar mais no quarto. Né? Eu sei que a casa é pequena, mas se tu puder, né? Porque é exatamente isso, assim, esses momentos e esses tempos e esses espaços se misturaram. E aí, às vezes, isso pode também ser muito ansiogênico, né? Então, também entender que apesar da restrição, existem possibilidades que são também diferentes das que tínhamos, né? No meio de uma discussão, por exemplo, conjugal, era possível sair, dar uma volta na quadra, voltar mais calmo, respirar e aí passar a conversar. Nesse momento não dá, mas também dá para ir tomar um banho, dá para dizer, né, pro parceiro, pra parceira, vou ficar no quarto meia hora, não bate na porta, eu quero ficar sozinho, né? E isso não precisa significar falta de amor, muito antes pelo contrário. Todas as vezes que a gente investe no diálogo, todas as vezes que a gente se propõe a isso, a gente está investindo na relação, né? A gente está dizendo para o outro, olha, eu me importo tanto contigo, me importo tanto com a nossa relação que eu escolhi poder falar. Eu escolhi poder trazer para a gente poder pensar junto sobre isso. Então, pensar, hã? porque eu escolhi compartilhar, né? Tipo, Compartilhar. Então, isso e precisa, assim, acho que ser visto esses diálogos que às vezes são sobre coisas muito legais, quando a gente divide coisas afins, e às vezes são sobre coisas que não são tão legais, mas também são muito importantes e necessários como um investimento na relação. Então, por exemplo, comprar um presente bem bonito para presentear, né, o amor é muito legal. Poder conversar, poder dizer para ele o que está se sentindo, o que está passando, também é muito legal. É investimento igual. E tu falaste, Patrick, eu queria que tu pudesse contar um pouquinho mais pra gente, assim. Como é que vocês têm se divertido, então, juntos, né? O momento de lazer. A gente falou de trabalho, a gente falou de rotina, a gente falou dessa coisa que às vezes fica meio confusa e cansativa. Mas como é que vocês têm conseguido momentos de lazer juntos? primeiramente, deixa eu falar, né, que a gente está aqui viciado num joguinho, né, de Overcooked, se eu não me engano, de computador, que assim, olha, maravilhoso. Ele passa Super horas. indica. Mas não só isso, né, gente? Tem muitas situações aí. A internet tá aí para isso. A gente baixa, né? Joga muito jogo de tabuleiro também, né? Tipo, tem 50 joguinhos ali que a gente vai testando um por um a um, assim. Mas também é uma questão assim, o de se divertir também tem que ser a relação de uma conversa, né? Passar a conversar, tomar um chimarrão, né? Às vezes tem aquela questão, né? Tipo assim, tá ali olhando um vídeo legal, tá rindo. Teve uma situação, inclusive, aí, uma situação, inclusive, aí que eu tava lá olhando um videozinho, rindo, né? Só que eu tava chorando de tanto rir, né? Não basta só rir, né? E o Anderson aqui olhou assim, aconteceu alguma coisa, né? Alguém morreu de Covid. Deu problema, chegou lá, tá tudo bem, e eu, que é isso aqui? Que maravilhoso! Quá, 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 quá. Poxa, né? Na hora ficou bravo, assim, tipo assim, mas. E aí depois volta de novo, né, pro contexto de entender que, né, a gente tem, né, os nossos momentos separados. Ele tá num momento sério, né? De ali, né, numa reunião, saiu porque estava preocupado, e aí Ai, acho que o sinal do Patrick ficou um pouquinho fraquinho. Ai, que pena. Sim, essa história que o Patrick conta é ótima. Trancou um pouquinho a tua internet, Patrick, mas a gente conseguiu ouvir a história. Essa história é ótima, né? Porque é exatamente isso, né? Tu escuta um barulho, tu escuta alguma coisa, tu acha que é, na verdade é outra coisa. é totalmente diferente. Daí eu ainda chamei assim, não, vem que tu precisa ver agora. E eu tô numa reunião. Ah, que coisa e tal, né? E, tipo assim, daí tu tem a compreensão, né? Como a gente falou, tem a compreensão. Opa, só um pouquinho. Esse, né, tipo assim, o ficar bravo. Bah, desculpa, né? Porque, tipo assim, tava muito engraçado o vídeo, eu tava rindo, né? Mas, né, também entender que não era um momento ali, né, pra ele, né? Mas falando em diversão, né? Basicamente, eu acho que é isso, né? A gente não tem muita coisa o que se fazer, né? Numa pandemia, né? Trancado em casa. Mas, na verdade, a gente tem uma gama de situações, né? Tem jogos, stop, gente, bar.
Lembra do 1800 Guarana de rolha? Gente, tem muito joguinho para ficar perdendo tempo aí, né? Para passar o tempo. Tem chimarrão, tem pipoca, tem conversa, né? Nada melhor do que estreitar os laços, estreitar as conversas, né? E se divertir, porque, né? A gente escolhe alguém para dividir, para, enfim, para compartilhar a vida, né? E tem que ser nos momentos bons, nos momentos ruins, né? Então que nesses momentos bons se possa aproveitar, já que aí a gente está no meio, né, de uma pandemia que está fazendo a gente estreitar ainda mais as relações, ou não, né? No caso dos divórcios, né? Infelizmente. Mas se a gente está numa situação em que a gente pode, né, tá sendo se propiciando a estreitar as relações, por que não uma boa conversa, uma boa risada, um chimarrão, seja com pipoca, seja com pedir uma pizza, seja com fazer alguma coisa, né? Juntos, ou pintar uma parede, ou fazer papercraft, afinal, aliás, é uma super dica também, ó, dá para fazer as dobradinhas de papel aí bem legal. E tem muita coisa para fazer, sabe? E dá para compartilhar isso com uma pessoa que você tá e com a pessoa que você ama. E eu acho que é uma ótima oportunidade também de estarem juntos, vivendo uma experiência juntos, né? Não é só estar juntos no sofá, cada um no seu celular, cada um no seu também universo, porque também isso também acontece. Mas é estarem juntos, podendo fazer a construção de algo efetivamente juntos, né? Uma vivência juntos. E eu acho que isso também, Patrick, além da riqueza que isso traz para conjugalidade, além da riqueza que isso traz para os sujeitos, e aí é isso, assim, podendo ir se experimentar, né? E agora é esse joguinho que tá fazendo sentido, então vocês vão virar a madrugada jogando. E daqui a pouco é outro, e claro, a gente vai buscando alternativas, né? Até porque o tempo se estendeu muito e a gente já entendeu que precisa ter criatividade. Mas o quanto esses momentos de lazer também nos ajudam até na própria montagem da rotina, né? Que é uma coisa que a gente escuta muito, assim, que agora o tempo tá passando. Todos os dias são iguais, todos os dias ficam com a mesma cara, né? Quem tem experiência de trabalho, talvez um pouco menos, porque a gente vai se organizando um pouco nessa rotina que mudou, mas mesmo assim ela continua mais enquadrada, né? Quem só estudava, acho que fica com mais cara de todos os dias iguais, né? E quando a gente consegue pensar em momentos de lazer, a gente também tá marcando, né? Então não é a pizza na quarta ao meio-dia, que não faz o menor sentido. Não é na sexta de noite. Ou é no sábado de noite, né? Ou é no domingo de noite, enfim. Mas esses momentos de lazer, ou então assim, é a tarde da maratona, né? E isso vai marcar, isso vai nos ajudar numa organização também dessa passagem desse tempo. Então tu tá te divertindo, tu tá te distraindo, tu tá aproveitando o teu tempo, não só para fazer uma coisa legal, mas também para te aproximar do teu parceiro, né? E ainda assim tá podendo fazer uma marca. Agora começa o final de semana, né? Exatamente, porque como tu falou, assim, é muito louco, né? Porque, assim, às vezes a gente começou a segunda, né? A gente só sabe que é segunda, porque segunda é impossível de não ser, né? Segunda, né? Ela tem sua característica própria. Mas, né? Às vezes a gente tá lá na quinta, tipo, poxa, já é quinta-feira, mas como assim? Passou tanto tempo, né? E todos os dias foram meio que os mesmos dias, né? As mesmas situações. E então é exatamente isso que o nosso antigamente, né, era o sextou, que era sair para ir num restaurante, né, ou sair para encontrar os amigos, para ir numa balada, né? Poxa, por que não aproveitar o advento aí também da internet? Tipo, o sextar ser algo legal do tipo, vamos fazer uma videochamada com os amigos, né? Ou vamos assistir uma série com o mozão, que nem os outros. Vamos pedir uma pizza, ou vamos fazer uma janta juntos aí, tu corta isso, eu corto aquilo, né? Criar momentos, né? Criar marcas, porque foram 4 meses, né? E provavelmente a gente vai um pouco mais. Mas não podem ser, né? Tem um meme maravilhoso, tipo assim, não vou contar 2020, né? Porque 2020 eu não vivi. Gente, a gente está vivendo cada dia, cada segundo, né? Então 2020 ele não só vai ser contado, ele precisa ser contado e vivido, né? Então ele precisa, a gente precisa criar momentos bons, porque momentos ruins, infelizmente, eles acontecem, né? Então, assim, criar oportunidades, criar momentos bons, criar marcas, como tu falou, né, Camila? Criar momentos de tipo assim, olha, hoje não, mas, né, esse final de semana não, mas o próximo final de semana vai ter bolo.
Ah, esse final de semana não, mas o próximo final de semana a gente vai brincar de stop, a gente vai jogar um jogo, a gente vai fazer uma ligação, né? Seja para a família, seja para os amigos. Então, e até mesmo as risadas, né? As coisas boas, né? Aquela gargalhada gostosa que, tipo assim, poxa, essa piada. Sagitariano, né? Sagitariano tem um problema que qualquer piada é piada, mesmo que ela seja ruim, a gente vai rir. Mas, assim, ter uma piada, né? Uma piada interna, criar uma piada interna, criar situações divertidas, né? E São conhecer. formas. Uhum. Desculpa, mas são formas da gente seguir vivendo, né, Patrick? É isso que tu disse. A vida segue. A gente que tem que arrumar formas de poder seguir vivendo. Dá pra viver do mesmo jeito? Não. Dá pra parar de viver este momento, neste contexto, pular 2020? Também não. Então, como viver dentro das possibilidades, considerando o que temos, né? O que nós não temos são várias coisas, mas nós também temos várias que a gente possa olhar para isso. Querido, o nosso tempo tá Não tem, a estourando. gente precisa criar, né? Exatamente. Nosso tempo está estourando, né? Eu queria te agradecer muito pela tua participação. Acho que foi uma colocação perfeita do Patrick mesmo. O que a gente não tem, a gente cria, é verdade. Queria te agradecer mais uma vez a tua presença, né? Muito bom conversar, muito bom poder fazer essa troca. Espero que o que a gente tenha trazido, enfim, tenha contribuído. Eu que agradeço, né, esse convite maravilhoso. Aliás, minha primeira live institucional, né? Porque o NAP é institucional. E, como a gente já falou na live, quem está aqui agora e não está desde o início, né? Aliás, não está desde o início, que feio. Mas se você não está desde o início, a gente está botando agora. Vai ali essa live vai estar disponível no feed do NAP, né? E no feed do NAP também, como a gente já comentou, tem vários exercícios legais para você que está aí, né? Enfim, tá em sofrimento, tá com um pouquinho aí, né? Sei lá, tá precisando parar e respirar. Tem muita coisa legal no feed do NAP, confere lá. Muita coisa legal, e se vocês quiserem, enfim, podem assistir, conferir esse material ou entrar em contato conosco através do e-mail do NAP ou através do próprio Instagram. Tem uma pessoa dizendo, já não acaba, né? E bom, se vocês gostaram tanto, a gente pode pensar numa reedição, né? Patrick, o retorno, a gente pode combinar também. Vamos falar de finanças, mercado de capital. Mentira, não vou falar. Medo. Aí vem só o Patrick, a Camila daí não vai vir. Tá, querido, muito obrigada mais uma vez e um ótimo final de semana para vocês. Obrigado igualmente. Um Grande beijo. beijão. Tchau, tchau.